Audiência do programa Dígitos e Números, bom dia, sejam todos muito bem-vindos neste dia que celebramos. Hoje é sexta-feira, dia que temos o programa 21 de fevereiro de 2025. E nós estamos aqui para levar ao ar mais uma edição deste programa Dígitos e Números, que hoje vai abordar o tema relacionado com o processo do fecho de contas. Como vocês bem sabem, nós estamos no processo, no período em que as empresas preparam então a apresentação das demonstrações financeiras relacionadas ao exercício de 2024, e nesta fase também muitas empresas são chamadas a apresentarem as demonstrações financeiras, quer para a auditoria, quer para também os acionistas poderem validar e então poderem aprovar as demonstrações financeiras. Muitas empresas, sobretudo aquelas que são anónimas, as sociedades anónimas, elas por lei são obrigadas a terem a auditoria estatutária, e essas empresas nessa altura estão a se prepararem então para esta auditoria. A auditoria, às vezes, que é feita de forma interina, pelo menos muitas empresas fazem com que as auditorias comecem já de janeiro até setembro, para que neste período então possam fazer os meses subsequentes, o outubro, novembro e dezembro. Este tema estará aqui a ser abordado. Eu vou ter aqui no estúdio a minha convidada, Irina Bamba. E Bumba, ela daqui a pouco vai já voltar, vai saudar também a audiência. Dizer que meu nome é Gil Cristo Adolfo e eu tenho aqui na técnica Eduardo Samuel e Tarso João aqui na assistência. Vamos ouvir a nossa saudação musical, Gillen Perfect, Verdade é Só Um. Você já sabe que esta é a música do Dígitos e Números e nós já voltamos. Também dar nota que este programa é patrocinado pela empresa com o mesmo nome, Dígitos e Números. É isso. Gillen Perfect, Verdade é Só Um. E nós já voltamos para mantermos esta conversa com Irina, a minha convidada aqui nesta manhã. Estamos de volta, então, depois de termos ouvido Gillen Perfect com o tema Verdade é Só Um. Esta música que muito apreciamos, porque nós também buscamos a transparência, nós buscamos a verdade. A empresa Dígitos e Números, na sua prestação de serviço, visa promover a transparência. E conforme anunciei, eu tenho aqui no estúdio a minha convidada, Irina Bumba. Irina, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao estúdio da Rádio Mindset. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Pronto, eu achei o tema pertinente e vamos lá a isso. Vamos a isso, né? Irina, fale-nos um pouco. Primeiro, para que a nossa audiência consiga perceber quem é a Irina, como é que surgiu a paixão da Irina pela contabilidade e por que é que decidiu, então, seguir a contabilidade? Pronto. Eu sou a Irina Bamba, técnica de contabilidade. No entanto, a paixão pela contabilidade surgiu vendo a minha irmã. Ela fazia contabilidade e sempre gostei do jeito em que ela trabalhava ou abordava alguns assuntos ligados à contabilidade. E foi praticamente a minha inspiração. Inspirou-se na mana, assim podemos dizer. E o que é que lhe motivou? Então, vendo ela, olhando para a rotina dela diária, é que influenciou? Como é que você começou? Foi seguindo os passos dela? Ela foi mostrando como fazia o seu trabalho e nisso você ganhou paixão, ganhou interesse? Conte-nos essa história do princípio. Pronto. Primeiro, para eu
ter a formação ou fazer ensino médio em contabilidade, tive o input dela. Certo. E lembro que quando cheguei na universidade, eu não queria somente contabilidade. Eu queria contabilidade e alguma coisa. Então ela ajudou-me. Ok. Ajudou-me. Eu via os passos, todo o processo. E quando eu entrei já ligado diretamente à contabilidade, aí eu achei muito interessante. Tanto é que depois eu tive a curiosidade de estar dentro da área, ligada já a trabalhar dentro da contabilidade propriamente dita. E qual foi o sentimento? Passou a gostar? Passei a amar a contabilidade. Isso é um sentimento muito forte. Ela passou a amar a contabilidade. E hoje, nas vestes de profissional, nós estamos no período de preparação das demonstrações financeiras referentes ao ano de 2024. A data limite é 31 de maio de 2025 para aquelas empresas que estão no regime geral. E temos as outras que vão então a 30 de abril. Fala-nos um pouco sobre este processo, o que é que tem sido normal ocorrer ao longo deste processo de preparação das demonstrações financeiras. Sei que normalmente nesta fase os contabilistas estão a aprimorar aquilo que são as reconciliações das contas, estão a buscar a circularização, confirmação dos saldos. Fala-nos um pouco sobre esta rotina de preparação e validação das contas. A rotina do fecho de contas é algo mais profundo, Uma coisa é estarmos num processo diário daquilo que são a contabilização das transações, outro processo é validar realmente. Certo. E o fecho de conta, para se fazer o fecho de conta, nós precisamos validar. E prontos, no entanto, acaba por ser um percurso de extrema atenção. Isso. De extrema atenção, mas, entretanto, nós precisamos ter em análise todos os nossos documentos, os documentos que foram todos lançados, se estão bem tratados, se foram bem lançados. E, entretanto, para podermos chegar até naquilo que são as nossas demonstrações financeiras, nós precisamos ter em mente que cada processo ou cada lançamento tem um histórico. Isso. Cada lançamento tem um histórico. E em função desse histórico, nós precisamos evidenciar a natureza das suas contas. Por isso é que Vamos olhar aqui um pouco para, por exemplo, clientes. Sabemos que a natureza do saldo da conta de clientes é devedora. Imagina que durante o exercício, por qualquer circunstância, ocorra um registro que faça com que a natureza do saldo de cliente passe de devedora para credora. Isso deverá chamar a atenção ao contabilista, perceber porque que esta conta, que tem uma determinada natureza, está com a natureza contrária. Como é que deve ser a atenção do contabilista nestes casos? Pronto, nós devemos ter atenção sobre os clientes correntes. Primeiramente, saber quem são esses clientes correntes e o que originou este saldo credor para poder dar tratamento. E, repara, da mesma forma que há com os clientes, também há com os fornecedores. Daí ser importante existir sempre este cruzamento de informação, esta reconciliação, porque pode-se dar o caso de uma ou outra entidade não ter feito o registro de uma transação. É isso, né? E normalmente, como é que esse processo ocorre? Esse processo de circularização, esse processo de reconciliação. Como é que a Irina, enquanto profissional, executa aqui este processo? Para a conta de fornecedores, é necessário ter mesmo uma devida
atenção. Chama-nos muito, mas muita atenção, tendo ela um saldo devedor. Saber dos fornecedores. O mesmo processo feito para os clientes, Isso. será o mesmo processo também a seguir para os fornecedores. Nós precisamos saber quais são esses fornecedores correntes, quais são as dívidas que nós temos para cada fornecedor, quais foram os reais lançamentos, para evitar para evitar com que haja lançamentos que não dizem respeito àquela conta. Aquela conta específica. Perfeito. O mesmo também ocorre com os bancos, porque às vezes existem transações feitas na contabilidade que diverge, faz com que no final o saldo bancário do extrato bancário seja diferente com o saldo que consta no extrato contabilístico. E aí também é chamada a reconciliação desta conta. Exatamente, e é necessário que se faça sempre uma reconciliação das contas. As contas não podem ser fechadas sem antes fazer as devidas reconciliações, tanto os clientes, fornecedores, bancos, entre outros. Fazendo a reconciliação das contas, nós evidenciamos que realmente os lançamentos foram feitos nas contas corretas. O banco é um meio frágil, é uma conta muito frágil porque envolve a sua liquidez. Então é claro que temos que ter atenção que realmente o que temos no extrato bancário seja o mesmo saldo que a contabilidade nos evidenciar. Perfeito. E aqui vamos trazer outra componente que também tem a ver com este processo da reconciliação, que é a conta do Estado. Sabemos que é importante também termos a conta Estado, que tem duas naturezas, reconciliada efetivamente com a contabilidade. E aqui, se calhar, podemos buscar como base de reconciliação as transações, bem como as declarações que foram postas no portal. Como é que a Irina tem feito este processo de assegurar que o registro da 34, este é o número da conta do Estado, está em conformidade com as transações que ocorreram, com as notas de liquidação, com os pagamentos efetuados? Conte-nos um pouco da sua experiência na reconciliação da conta Estado. Para a conta Estado, é necessário que, quando se faz a reconciliação, nós tenhamos sempre a base, as notas de liquidação, porque sabemos que para nós emitirmos uma nota de liquidação, em função de documentos equivalentes, de faturas, e não só. Pronto, então, para que nós possamos fazer a reconciliação do Estado, nós precisamos evidenciar realmente se é o mesmo valor que nos apresenta o portal. Isso. Precisamos garantir isto. E assegurar que a base, né? Porque antes de fazermos emitirmos a nota de liquidação, precisamos aqui assegurar que as transações referentes ao período a que se irá referir esta nota de liquidação estão devidamente suportadas. Que são, e aqui falo não só a respeito daquilo que tem sido a prática mais corrente, que é a questão do imposto de valor acrescentado, mas podemos usar a mesma metodologia para quer o IRT, quer o IPU e outros impostos relacionados. Como é que é esta questão de... Imaginemos que os fornecedores não enviem a documentação final, a fatura final a tempo, porque normalmente eles podem emitir uma proforma ou um orçamento e as empresas efetuarem o pagamento com base nesta cotação, mas que depois requer-se a fatura final. Nos casos de atrasos, como é que tem procedido normalmente para ter esta conta cruzada? Desculpa, Gil, mas não percebi. No caso de um fornecedor
atrasar no envio da fatura final. E a Irina estiver no período, no momento de submeter aqui o anexo dos fornecedores, por exemplo, né? E não veio a fatura, mas já ocorreu o pagamento. Como é que aconselharia aqui a nossa audiência a proceder para ter isto regularizado? Diante de um pagamento, sempre que há um pagamento, tem de haver uma documentação que diz referência a esse pagamento. E naquele período, mas muitas vezes constatamos casos em que fez-se o pagamento, certo, mas a fatura não foi enviada atempadamente. Então, isso para o fisco não acaba. Nós podemos colocar ou declarar, estamos a falar sobre o IVA, nós podemos declarar no mês seguinte, porque no momento em que a fatura virá com uma data diferente, já não dirá respeito à data do pagamento em que foi feito. Então, em função disso, ela poderá ser declarada no mês em que em que dizer respeito. Isso. E esta aqui está a ser a conversa com Irina. Nós vamos fazer aqui uma ligeira pausa. Vamos ouvir mais um trecho musical e voltamos aqui para a segunda parte deste programa Dígitos e Números. Hoje estamos a falar sobre o processo de preparação das demonstrações financeiras, aqui o fecho de contas, para então podermos ajudar também os nossos ouvintes a terem aqui uma noção do que é este processo. Fica aí do outro lado, não se ausente, nós já voltamos, é só um instante. E foi conforme nós hoje acabamos de ouvir na publicidade Dígitos e Números, onde transformamos números em sucesso empresarial. Estamos aqui no estúdio com Irina Bamba, continuamos a falar sobre o processo do fecho de contas. E agora vamos falar um pouco, Irina, sobre a análise às demonstrações financeiras e começamos aqui com a demonstração de resultados. A demonstração de resultados que aborda a componente econômica e da empresa e é uma peça fundamental para o conhecimento do desempenho da empresa. O que é que, em sua opinião, é importante olhar na demonstração de resultados? A demonstração de resultado, ela espelha a componente financeira. É importante, ou seja, os custos e os proveitos. É importante ter atenção nos custos quanto aos proveitos. O objetivo é maximizar os proveitos e diminuir os custos. Quando há o contrário disso, isso tem de alertar ao órgão de gestão. Quer dizer que a empresa tem tido muitos mais custos do que os proveitos propriamente dito. Enquanto profissional, ao olhar e ao deparar-se com uma demonstração financeira aonde o resultado seja negativo, derivado justamente pelo que disse, de custos excessivos comparativamente aos proveitos, que alertas tem feito para a administração, neste caso? Primeiro ponto, nós temos que fazer uma análise sobre quais são os custos que realmente devem ser suportados. Fazer uma diminuição das despesas. Mas aqui, imaginemos que os custos que foram reportados, foram contabilizados, foram registrados, são o que efetivamente ocorreram por conta da atividade da empresa. Enquanto contabilista, precisará sempre validar e disse aqui para poder então aconselhar esta diminuição conforme referiu. Mas há uma componente importante
na análise que tem a ver com a validação da documentação. Porque às vezes podem ser muitas despesas em que o suporte documental não esteja evidentemente correto, ou também pode-se dar o caso de aqui algum erro de contabilização. Há pessoas às vezes que podem querer levar itens relacionados a imobilizado como sendo um custo. E aqui tem um tema, o erro na contabilização. Também pode-se dar o caso de impostos que deveriam ter sido deferidos ou outros custos que deveriam ter sido deferidos serem contabilizados como custos na totalidade. Faz todo sentido quando disse que é preciso analisar e reparar aqui o princípio mestre da contabilidade, que é o da especialização. Então, neste processo todo, é importante que o contabilista olhe com detalhe. Exato. E a nível do pessoal, o que é que pode... A 72 é a conta que aborda os custos com o pessoal. Imagina que para o caso do subsídio de férias, para o caso dos seguros, que são muitas vezes diferidos, se estiverem a ser levados na sua totalidade, isto também impacta no resultado. Exato. Yeah. Qual é o conselho que deixa para os contabilistas para a análise, então, da demonstração de resultados? É importante que para um contabilista não apenas registra. Um contabilista tem ligação direta com um órgão de gestão. Um contabilista dá o seu parecer concernente à situação financeira da empresa. Isso. E é importante que a demonstração de resultado esteja mais evidente possível e correto para poder dar face às opiniões dadas ao órgão de gestão. Repare aqui também em outra componente. Falamos sobre o custo com o pessoal, tem a componente amortizações. Normalmente as amortizações elas não geram fluxo financeiro efetivamente. Ela é por via de uma taxa de depreciação e esta percentagem de depreciação é que nós registramos como sendo o custo da depreciação pelo uso do bem. O que é que aqui nós podemos aconselhar? Imagina que estejamos a utilizar uma taxa superior àquela que está tabelada, ou por qualquer circunstância fazemos mal a aplicação da taxa de um determinado bem em um outro bem. Estes aspectos, o contabilista também precisa ter atenção. Precisa sim ter atenção. Razão pela qual o contabilista deve estar sempre em contato com o mapa de amortização. Saber que aquele mapa estará em atualizações e essas atualizações refletirão também a contabilidade. E quanto à questão das taxas, porque eu sei que depois também na preparação da nota 35, há lá uma nota no acrescer que fala amortizações excessivas. E isto faz com que bens que deveriam, se calhar, ter uma amortização de 4 anos, elas são feitas em menos tempo, fazendo com que a amortização seja superior àquela que deveria ser por conta desta questão da redução do tempo. E o Estado, justamente para evitar estes casos, ele obriga que a diferença seja, então, acrescida. Acha aqui uma medida justa para esses casos, ou é necessário aqui o contabilista também intervir
e justificar porque é que então teve que proceder a amortização antecipada comparativamente àquilo que deveria ser? Falar sobre as amortizações, eu penso que é mesmo um assunto complexo. É um assunto complexo, porque a amortização, além de olhar para o bem, é olhar para implicações fiscais. Fiscais, certo. Devem haver medidas a adotar diante de situações do género. Tanto é que para um contabilista poder apurar os casos das amortizações excessivas, é necessário ter contato com o processo todo, né? O saber o bem, conhecer aqui as motivações que levariam então a proceder desta forma. E vamos olhar aqui também para uma outra componente da rubrica demonstração de resultados, que fala dos resultados financeiros. Com a entrada do IVA, os bancos passaram a emitir faturas genéricas. Imagina que há registros apenas pelo extrato bancário, porque as despesas bancárias ficam lá registradas, e não há o suporte destas despesas bancárias. O que é que se aconselha ao contabilista? Ligar para o banco, mandar para que enviem a fatura, ou basta que ele use o registro que está no extrato bancário? O aconselhável é pedir uma fatura genérica no final de cada período. Isso. Mas caso não exista, caso não tenha essa fatura, então nós registramos aquilo que nós temos no extrato. Porque o objetivo é fazer com que as mesmas estejam em equilíbrio com os dados contabilistas. Muito bem. Esta vai ser a conversa com Irina, ela que é técnica de contabilidade. Nessas alturas, diz-se que os contabilistas não dormem. É verdade isso? É verdade. A sério? É verdade, porque penso que muitas vezes, quando o contabilista já tem todas as informações, facilita muito o trabalho. Porque muitas vezes o contabilista acaba por ser também financeiro, cobra fatura, cobra documentos. E é bom que a documentação de uma determinada, as documentações das transações de uma determinada entidade esteja organizada. É importante que haja organização. Isso. Mas o que é que levaria então o contabilista a não dormir? Se ele tem quase um ano inteiro para preparar, e por que é que há este estresse neste período? Um dos motivos faz parte da administração fornecer informações em que ocultou durante o período anterior. Então faz com que a contabilidade automaticamente vai alterar as suas informações. Porque é importante que haja transparência. É muito importante que haja transparência para que os resultados sejam realmente fidedignos. Certo. Por isso é que eu digo sempre que a relação entre o contabilista e o órgão de gestão tem de ser a mais transparente possível. E no caso de... Porque também existem situações em que as empresas acumulam a documentação. Exato. E só entregam neste período. Qual deve ser a postura do contabilista aqui? Aceitar ou chamar a atenção à necessidade de que a documentação deve ser entregue no tempo devido? Tempo e hora. É importante porque nós ao fazermos a contabilidade de uma determinada empresa, ao entregarmos as demonstrações financeiras, diz respeito a um período anterior. E é importante que todas as transações desse período estejam organizadas, estejam disponíveis para o contabilista.
conforme eu disse anteriormente, que a relação entre ambas, tanto contabilidade como órgão de gestão, tem de ser transparente. É importante isto. Mas também sabemos que muitos gestores, em algumas situações, ocultam informações. E aqui voltamos. Qual é a postura do contabilista? Já passou por isso? Já passei por isso. Tanto é que o contabilista é chato. E esta cultura que ainda está patente na mente de muitos empresários, na mente de muitos donos de negócios, em não declararem a totalidade das transações, em trazerem aqui o máximo de custos para cada vez mais também declararem menos impostos. Sabendo que as contas podem vir a ser auditadas e com isso existirem correções fiscais naquilo que depois o contabilista assina, declara, o que é que recomendaria aqui para os colegas e também para os donos de negócios? Para os donos de negócios, sejam os mais transparentes possíveis, porque nós estamos a fazer a contabilidade da sua empresa, que vai garantir ou vai ditar a tomada de decisões futuras. Então, há que ser transparente e haver colaboração. Isso. Para os contabilistas, vamos sempre atrás das informações, sempre a conversar com os nossos clientes, conversarmos sempre com os clientes de modo a sensibilizar caso haja situações de ocultar informações, a sensibilizar para que eles saibam que ao fazerem isto estão a prejudicar aquilo que é as demonstrações financeiras para a tomada de decisão das mesmas. Muito bem. Nós vamos fazer aqui outra pausa nesta conversa com Irina, que está a ser abordada sobre o processo de fecho de contas. Vamos voltar na terceira e última parte para falarmos então sobre a análise ao balanço. Fica aí, né? Nós já voltamos. Votos renovados a toda a audiência. Nós estamos então aqui a analisar o processo do fecho de contas. E eu tenho Irina Bamba aqui comigo para podermos então falar sobre este processo. Irina, antes de falarmos da análise ao balanço, vamos olhar aqui para as notas que então são necessárias para podermos transportar e olhar para o balanço. Porque na estrutura do balanço lá vêm descritas as notas, mas para que aquelas notas estejam em conformidade ali no balanço, elas precisam primeiro de serem preparadas para então serem depois postas no balanço. Fale-nos aqui um pouco deste processo, o processo de preparação das notas, as contas, efetivamente. Nas demonstrações financeiras, propriamente dita, demonstração de resultado, balanço, muitas vezes os utentes da informação não dominam. Isso. Razão pela qual existem as notas, de modo a facilitar na compreensão do estado atual da empresa. Ok. E o que é importante reportar nestas notas? Sabemos que às vezes coloca-se informação muito resumida, ou seja, mais a nível de saldos, e as notas nos dão também a necessidade, às vezes, do detalhe do saldo que lá está. A par das notas, vamos também depois falar um pouco sobre o reporte, o relatório, né? E qual é a sua experiência sobre tanto da preparação quanto da preparação das notas e do relatório e contas? As notas
a partir das notas, cada conta, nós olhamos para as contas de maior relevância. As contas que sabemos que têm informações que são materiais. Isso. Para cada nota ou para cada conta, tem as suas devidas discriminações nas notas. E o relatório acaba por ser um detalhe resumido de tanto da empresa, onde temos as demonstrações financeiras, temos também lá inseridas notas. Um relatório que todos os componentes das demonstrações financeiras lá estão presentes. Ok. E do que é que mais gosta nesse processo todo? Em que parte do processo é que a Irina está mais à vontade? Eu sei que todo o processo contabilístico de preparação está diante dos auditores, está diante, se calhar, dos profissionais. É desafiador. Mas, assim, sua experiência até então? É realmente desafiador. Entretanto, a partir do momento das regularizações, eu gosto de fazer os apuramentos, as regularizações, preparar, porque sabemos que cada nota é uma nota e cada empresa, as notas são diferentes. E exige muito do contabilista poder abrir mais a sua mente, abrir mais em sua mente em função das informações que as mesmas espelham. Então, esse processo todo, desde a análise do balancete, é mesmo muito interessante. E o que é que aconselharia cada vez mais os colegas, eu já falo colegas porque sim, nesse processo todo de preparação de contas, a prestarem maior atenção ao longo desta fase? Toda fase é essencial. Toda fase é mesmo importante, desde o momento em que fazemos os lançamentos, desde o momento dos lançamentos até os apuramentos, as demonstrações, o relatório todo. Então, é importante que a nossa base seja sólida. Digo, a nossa base desde o momento da interpretação de cada documentação, desde o momento do lançamento, do enquadramento de cada conta. É extremamente importante que este processo de base seja sólida para garantir, então, que lá mais para frente as contas estejam em conformidade. Vai haver, sim, regularizações, vai haver alguma resolução de alguma falha ou outra, mas já não será um processo tão... não será um processo, não sei como é que eu digo, tão trabalhoso. Porque a base já foi bem preparada. Então, aqui o contabilista também é chamado a ter um grau alto de organização. Exatamente. Irina, eu agradeço a sua disponibilidade em ter vindo cá. Muito obrigado por este momento, em poder partilhar com a nossa audiência a sua experiência, em poder partilhar com a nossa audiência toda o seu expertise. Esperamos não ser a última vez aqui nos microfones da Rádio Mindset. Obrigada eu pela oportunidade e pronto, estamos aqui com a Rádio Mindset. Muito bem. Estas foram as palavras de Irina. A Irina, que foi a nossa convidada no programa de hoje, que abordou o tema sobre o processo de preparação das demonstrações financeiras. E eu me despeço, então, aqui com garantias de, na próxima edição, trazermos aqui mais motivos de conversa sobre
a contabilidade, auditoria e fiscalidade. Do meu lado é tudo o que tínhamos reservado para hoje. Eu tenho na técnica Eduardo Samuel, na assistência Tárcio João e eu que comuniquei com toda a audiência. Meu nome é Gil Cristadolfo e me despeço estando aqui e desejando um ótimo final de semana a todos os contabilistas, a todos os donos de empresa. O contabilista também tem direito a descanso, relaxe e animação, né? Descontração. Isso. Então vamos descontrair aqui um pouco, deixando aqui esta nossa saudação, não mais saudação, mas essa nossa despedida musical para toda a nossa audiência.